seguindo o seu programa Evidência, vamos às informações, às notícias. Vamos começar com uma informação na área da saúde, orientações importantes a respeito de doenças respiratórias, a diferença entre gripe e resfriado e quais sintomas pode indicar algo mais grave, como a pneumonia, por exemplo. Acompanhe. Conversar agora com o Dr. Ronan Santos Ribeiro a respeito de gripe, resfriado, as doenças respiratórias. Por que é mais fácil a gente pegar o resfriado no clima mais frio, no inverno? No inverno, aumenta a circulação dos agentes etiológicos, que são os vírus, por conta do clima mais frio, diminuição da umidade, as pessoas ficam mais próximas, as janelas mais fechadas. E aí, nesse quesito, as doenças respiratórias são mais fáceis de serem transmitidas, pelo contato íntimo mesmo. A gente percebe que muitas pessoas ainda fazem uma confusão. Eu estou com gripe ou seria um resfriado. Qual que é a diferença? Basicamente, o resfriado comum, ele não envolve febre. Então, o paciente tem os sintomas, o nariz escorrendo, a tosse, a dor de cabeça, o mal-estar geral, mas ele não apresenta febre. Já a gripe, que é uma doença de etiologia viral específica, o influenza, o paciente necessariamente precisa apresentar febre. E a vacina da influenza é importante? Com certeza. E a gente diz assim sempre para o paciente, atualizar o calendário vacinal, não só a vacina da gripe, com todas, ela vai prevenir o quê? Principalmente o paciente de desenvolver a forma grave da doença e não de evitar de pegar a doença. Então, os casos são mais brandos, mais leves. É realmente importante, evita a disseminação e também os casos graves. E qual seriam esses sintomas desse caso mais grave da influenza? No caso das infecções de vias aéreas, superior, nariz e garganta, inferior, pulmão, se o paciente apresentar o sintoma de falta de ar, prostração, diminuição da pressão, alteração do nível de consciência, o paciente ficar mais confuso, é um indício que precisa procurar ajuda médica. Uma febre persistente que você já usou um antitérmico em casa comum, que o paciente não tem alergia, já usa de costume, persiste, passa mais um tempo, aí 24, 48 horas, já é um indicativo de procurar, sim, avaliação médica. E a pneumonia, como que ela acontece? Então, a gripe, que nem a gente falou, é uma infecção de via aérea superior, nariz e garganta. Pneumonia já é diferente. É um processo infeccioso, um crescimento infeccioso no pulmão. A grande diferença é que, na pneumonia, os sintomas são mais exacerbados. Então, o paciente vai ter uma queda do estado geral, vai ficar ruim muito rápido, vai ter dispneia, que é a falta de ar, que a gente fala, uma tosse bem carregada, bem produtiva e uma febre que não cessa. Tá? E as pneumonias têm vários agentes que causam ela. Pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser fúngica. Eu sempre falo assim para os pacientes, o diagnóstico de pneumonia é clínico. Então, assim, uma anamnese, a consulta médica, uma conversa com o médico, um exame físico bem feito já diagnostica a pneumonia. E o paciente fala, doutor, mas e o raio-x? Vou precisar fazer o raio-x para pneumonia? Não necessariamente. Então, quando que faz o raio-x? Né? Que essa é a dúvida principal dos pacientes. O raio-x ele serve na dúvida diagnóstica, quando o médico escutou, não está muito legal, mas ele pensa em pneumonia, então a imagem vem para ajudar. Ou quando o médico tem uma suspeita clínica, fez o exame no paciente e, pelo exame, ele pensa, pode ter uma possível complicação dessa pneumonia, então aí eu vou radiografar, porque é a exposição à radiação, e a gente quer evitar ao máximo isso para o paciente. Então, o médico conversando e examinando, ele já consegue falar para você, é uma possível pneumonia. A questão da tosse persistente. Assim, a tosse persistente, ela é o quê? Ele é um sintoma. Então, assim, não é a causa do problema ou o problema. Pode persistir por até 30 dias após o quadro infeccioso de infecção de via aérea superior e também de inferior. Vale a pena o paciente usar os sintomáticos, alguma medicação para tosse, um xarope, mas dizer que a tosse vai se curar depois do quadro infeccioso, a gente precisa esperar um tempinho mais. Como está a situação hoje da Covid-19? A OMS declarou finalizado a pandemia, tem mais ou menos aproximadamente uns 30 dias. Nesse caso, a gente tem as orientações ainda recomendadas para quem tem infecção de via aérea superior, utilizar a máscara, o bom senso, não ficar junto, muito próximo, mas no quesito do que nós estamos vivendo agora, que é essa mudança, saímos da pandemia, para falar dessa sazonalidade das infecções, eu diria para os pacientes, uma boa dieta, exercício físico, sono regular são as medidas globais, mas as medidas pessoais são quais? Se está com sintomas, utiliza máscara, se precisa ficar próximo de outras pessoas. Atualizar o calendário vacinal, também muito importante. E assim, se qualquer sintoma diferente, se persistir, procure um médico, procure ajuda médica. Muito obrigada, Dr. Ronan, pelas informações.